Guerra. Quando ouvimos essa palavra, nossa mente automaticamente a conecta com canhões, revólveres, bombas, armas de todos os formatos e tamanho e derramamento de sangue. Seja o devastador bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki, ou os terríveis conflitos envolvendo os nazistas, o Exército Vermelho e os judeus, a Segunda Guerra Mundial é inquestionavelmente marcada por brutalidade, horror e tragédia. No entanto, muitos dos crimes cometidos durante esse conflito global ainda permanecem obscurecidos na história. Entre as nações envolvidas, o Japão se destaca por atos desumanos e atrozes que cometeu. E por quê? Porque as más condutas japonesas alcançaram níveis de brutalidade inimagináveis. Hoje vamos ver algo que provavelmente você ainda não tenha conhecimento. Algo que você vai pensar: não é possível que isso aconteceu. Mas sim, aconteceu. Antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar o like aqui embaixo para continuarmos sempre a trazer esses assuntos que são muito inexplorados. E se você quiser ter acesso aos vídeos antecipadamente, sugerir novos temas e outros benefícios, seja membro do canal clicando aqui embaixo. Vamos lá! Em 1946, ocorreu um crime tão horrendo no Japão que ultrapassou os limites da imaginação humana. Alguns sobreviventes do exército indiano britânico que estiveram em campos de prisioneiros japoneses relataram detalhadamente que o exército japonês chegou ao ponto de praticar o canibalismo, alimentando-se dos prisioneiros indianos, resultando na morte de centenas deles. O exército indiano britânico desempenhou um papel corajoso e firme nas duas guerras mundiais, já que a Índia estava sob o domínio britânico na época, o que levou os soldados indianos a participarem ativamente desses conflitos. Esse exército tinha uma longa história de mais de 500 anos de envolvimento em batalhas, uma tradição que perdurou na Índia pós-independência. Infelizmente, é lamentável que nossos livros de história frequentemente omitam esses eventos cruciais que merecem ser ensinados nas escolas. Mas enfim, os soldados do exército indiano britânico não eram simplesmente subordinados britânicos, eram homens bem treinados e motivados, preparados para enfrentar o campo de batalha. Eles conquistaram bravura e reputação em diversas campanhas da Segunda Guerra Mundial, desde os desertos do norte da África e as selvas da Birmânia até as montanhas da Itália. Esses soldados eram recrutados principalmente nas classes marciais do subcontinente indiano. Durante a Segunda Guerra, aproximadamente 2 milhões de indianos serviram no exército indiano britânico. Na Birmânia, onde britânicos e japoneses se confrontaram, 7 em cada 10 soldados britânicos eram indianos. Os oficiais britânicos que lideravam regimentos indianos falavam a língua materna dos seus soldados, o que fortalecia os laços entre eles. Infelizmente, na guerra contra o exército imperial japonês na Malásia, Singapura e Birmânia, o exército britânico foi derrotado. Milhares de soldados indianos, juntamente com seus oficiais britânicos, foram capturados pelo exército japonês e se tornaram prisioneiros. O tratamento brutal que os indianos receberam nas mãos dos japoneses rivalizou, e em alguns casos ultrapassou o que os britânicos infligiram. Os japoneses se comportaram de maneira inumana e desumana, ultrapassando todos os limites de comportamento civilizado. Os relatos mais terríveis de tortura e brutalidade foram documentados nos campos de prisioneiros indianos na ilha do Bornéu. Em 27 de dezembro de 41, quando o exército imperial japonês conquistou a colônia da Coroa de Sarawak, no norte de Bornéu, a maioria dos seus prisioneiros eram indianos do 15º Regimento de Punjab. Alguns desses prisioneiros de guerra indianos foram tratados como escravos, enquanto outros foram forçados a trabalhar até a morte, muitas vezes ao lado dos seus oficiais britânicos. Os jovens japoneses foram doutrinados com uma visão de superioridade em relação às nacionalidades subjugadas e às pessoas de pele mais escura. Inicialmente, os soldados indianos foram separados dos seus oficiais britânicos brancos e coagidos a lutar ao lado dos japoneses. Quando alguns soldados indianos se recusaram, foram submetidos a abusos brutais nas mãos dos japoneses. Em 27 de dezembro de 1941, as forças japonesas capturaram Avildarham, um soldado indiano, junto com outros 212 outros soldados da Índia. Esses prisioneiros indianos enfrentaram terríveis condições e abusos nas mãos do exército japonês durante o seu tempo de cativeiro. Inicialmente, os soldados indianos eram forçados a trabalhar em um campo de aviação por 2 meses, onde também eram regularmente submetidos a torturas e abusos brutais, incluindo golpes com coronhas de rifles, paus, botas e barras de aço. Havildar recordou um incidente em que soldados indianos tentaram compartilhar comida com prisioneiros britânicos e australianos em celas diferentes, apenas para serem severamente espancados pelos soldados japoneses. Posteriormente, ele e alguns dos seus prisioneiros foram transferidos para um campo na Síria, onde receberam comida estragada e enfrentaram condições de vida extremamente precárias. Qualquer prisioneiro que não conseguisse realizar trabalhos pesados era sujeito a espancamentos cruéis, e durante esses atos,
ele perdeu todos os seus dentes e teve a clavícula quebrada. Ele também relembrou que foi agredido com um cinto de couro e chutado no rosto por soldados japoneses, que continuaram a espancá-los até que ficassem inconscientes ou mortos. Havildar também testemunhou um evento extremamente perturbador, em que prisioneiros indianos foram alvo de canibalismo por parte dos soldados japoneses. Em 12 de novembro de 44, menos de um ano antes do final da Segunda Guerra Mundial, um oficial japonês decapitou um piloto aliado capturado e usou o seu corpo como alimento. Ele relatou que viu isso acontecer atrás de uma árvore, observando enquanto os japoneses cortavam carne e a cozinhavam. Mais tarde, os prisioneiros indianos foram transferidos para um campo em Brunel, onde permaneceram até junho de 1945. Um prisioneiro de guerra paquistanês, Naik Ratan Ali, afirmou o seguinte: os japoneses começaram a selecionar prisioneiros e todos os dias um prisioneiro era retirado, morto e comido pelos soldados. Eu pessoalmente vi isso acontecer e cerca de 100 prisioneiros foram comidos nesses locais pelos japoneses. Os selecionados foram levados para uma cabana onde a sua carne foi cortada enquanto estavam vivos e foram jogados em uma vala onde morreram posteriormente. Era sempre muito desanimador ouvir os choros e uivos de dor dos soldados. Eu permaneci vivo. Nunca foi menos que um milagre. Em 15 de fevereiro de 1942, em Singapura, mais soldados indianos foram capturados e posteriormente foram enviados como trabalhadores forçados para Bornéu, compartilhando a sua triste sina com prisioneiros britânicos e australianos. No entanto, em maio de 1943, 70 desses prisioneiros foram transferidos para outro campo. Uma reviravolta sombria aconteceu enquanto alguns soldados indianos, inicialmente dispostos a lutar pelo lado dos japoneses, foram enviados para combater os britânicos na frente da Birmânia. A pretensa intenção japonesa de atraí-los para o seu lado logo se desfez diante do tratamento brutal infligido aos prisioneiros indianos. Eles foram submetidos a árduo trabalho de carga e descarga sem pausas, frequentemente sujeitos a espancamentos. Essa terrível condição de vida resultou em doenças como desinteria, beriberi e malária, levando à morte de muitos. Os horrores ainda não foram completamente revelados, mas uma coisa é certa: a dor que essas pessoas suportam é inimaginável. Além disso, há relatos documentados de soldados japoneses recorrendo ao canibalismo, consumindo prisioneiros vivos. Com escassez de suprimento pelo Pacífico, os japoneses começaram a selecionar prisioneiros dos campos de trabalho para consumo, chegando ao extremo de cortar a carne de cativos ainda vivos. As mulheres também sofreram terrivelmente. Prisioneiras eram estupradas à força e algumas eram submetidas a experimentos desumanos. Os japoneses realizavam estudos para determinar se a sífilis poderia ser transmitida de mãe para filho, deliberadamente infectando mulheres grávidas com a doença. E posteriormente, essas mulheres eram dissecadas, e muitas delas também eram vítimas de abuso sexual forçado. Virando agora o escopo para o teatro do Pacífico, há relatos que confirmam a ocorrência de canibalismo em várias partes da Ásia durante a Segunda Guerra Mundial. As vítimas não se limitaram apenas a prisioneiros de guerra, mas também incluíam civis inocentes. Na remota província de Buriquedon, no sul das Filipinas, foram registrados incidentes de canibalismo envolvendo soldados japoneses. Um estudo conduzido por Rolando Estaban investigou as razões por trás desse comportamento dos soldados japoneses nessa região durante o conflito. Os japoneses ocuparam as Filipinas logo após o bombardeio de Pearl Harbor, quando o país ainda era uma colônia dos Estados Unidos. Eles então derrotaram as forças filipinas e americanas, subjugando a nação por 4 anos. Yamamoto, um ex-tenente e testemunha ocular dos atos de canibalismo, não relatou incidentes envolvendo prisioneiros de guerra ou civis, mas sim entre os próprios soldados imperiais. Ele cometeu abusos inadvertidos que resultaram na morte de civis filipinos sob o seu comando, inclusive mutilando o corpo de um camarada falecido com uma espada. Além disso, o livro de Hadao Tanaka de 1996, que foi intitulado Os Horrores Ocultos, Crimes de Guerra Japoneses na Segunda Guerra Mundial, documentou uma série de crimes cometidos por soldados japoneses nas Filipinas, incluindo estupros, assassinatos, prostituição forçada e marcha da morte e, é claro, o canibalismo. Tanaka relatou que a fome extrema durante a guerra levou os soldados japoneses a recorrerem à carne dos seus camaradas, inimigos e até civis. Surpreendentemente, o canibalismo já estava sendo ensinado como parte da doutrina durante o treinamento desses soldados, antes mesmo de serem enviados para o campo de batalha. O comando do exército imperial preparou os soldados para aceitarem o canibalismo como uma eventualidade. Antes de serem destacados para as frentes de guerra, parte da doutrinação dos soldados envolvia fazê-los acreditar que os seus inimigos eram porcos. Os prisioneiros de guerra americanos e australianos eram porcos brancos e os indianos e paquistanenses eram porcos pretos. Os porcos pretos da Nova Guiné são um capítulo sombrio da Segunda Guerra.
Naquela época, o 18º Exército Japonês ficou encurralado na Nova Guiné, após os aliados terem derrotado seu contra-ataque na Batalha do Rio Drinilmor. Enquanto os soldados japoneses enfrentaram uma situação desesperadora, os australianos entraram em ação e eliminaram os japoneses remanescentes na região. O poderio das forças japonesas diminuiu drasticamente, pois as tropas aliadas cortaram as suas linhas de abastecimento marítimo. O contingente de 20.000 soldados foi reduzido a apenas cerca de 1.000. Em um ato que desafiou a cultura japonesa, esses soldados finalmente se renderam aos aliados. Uma ação vista como uma grande humilhação pelo Código Guerreiro Bushido, que prega que é preferível morrer a se render em nome do Imperador Hirohito. No entanto, os soldados que enfrentaram extrema adversidade na Nova Guiné optaram por abandonar esse código em busca de sobrevivência, até mesmo recorrendo ao canibalismo enquanto estavam escondidos. Quando foram capturados pelas forças australianas, surpreenderam ao parecerem saudáveis e disciplinados, ao contrário da expectativa popular de que as pessoas em circunstâncias tão difíceis estivessem em condições muito piores. Houve acusações dos moradores locais de que os soldados japoneses rendidos haviam cometido canibalismo, incluindo o consumo de um aldeão. As forças australianas conduziram uma investigação e interrogaram os japoneses rendidos que confessaram o canibalismo. No entanto, o soldado que liderou o terrível banquete havia falecido naquela época, o que levou os aliados a encerrarem a investigação. Documentos descobertos na Austrália em 1992, relatados pelo Kyodo News Service, relataram que os soldados japoneses famintos não apenas se alimentavam da carne de prisioneiros de guerra e trabalhadores escravos durante a Segunda Guerra, mas também, em alguns casos chocantes, retiravam carne de homens vivos. Essa descoberta foi considerada como a primeira prova oficial de que antigos membros do exército imperial japonês se envolveram em canibalismo. O exército australiano resgatou um soldado indiano na Baía de Sepik em 1945. Seu nome era Jemadar Latif, que era um dos prisioneiros de guerra japoneses. Latif processou os japoneses por canibalismo e alegou que esses soldados comiam aldeões locais na Nova Guiné, bem como prisioneiros de guerra indianos. Na aldeia de Suaide, um oficial médico japonês visitava periodicamente o complexo indiano e selecionava sempre os homens mais saudáveis. Esses homens foram levados e nunca mais reapareceram. As acusações de Latif foram apoiadas e reforçadas por declarações sobre juramento apresentadas à Comissão de Investigações de Crime de Guerra criada pelos aliados. O capitão R.U. Pirzai e o Dr. Gurcharan disseram ao Australian Courier Mail, em 25 de agosto de 1945, o seguinte: dos 300 homens que foram comigo para o Ewak, apenas 50 saíram, 19 foram comidos. Um médico japonês, o tenente Tumisa, formava um grupo de 3 ou 4 homens e mandava um índio para fora do acampamento para buscar alguma coisa. Os japoneses imediatamente mataram e comeram a carne do seu corpo. O fígado, os músculos das nádegas, coxas, pernas e braços seriam cortados e cozidos. Em 2 de abril de 1946, a Reuters informou que um oficial japonês foi considerado culpado de 14 acusações de canibalismo e foi condenado à morte. Com base nos seus testemunhos, vários oficiais japoneses foram julgados. O general Yoshio Tachibana, o oficial mais graduado considerado culpado de canibalismo, foi enforcado. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente e queira apoiar ainda mais o nosso trabalho aqui no YouTube, eu vou deixar o Pix aqui na tela. Qualquer valor é extremamente apreciado. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.